Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia, segundo ano. Nós vamos, nesta aula, resolver, melhor dizendo, questões relacionadas ao conteúdo processos sociais. Nós temos aqui, eu apresento para vocês 5 questões relacionadas a esse conteúdo e a esta temática. Nós vamos comentar as questões que eu propus para você nesta videoaula. Espero que vocês possam acompanhar e possam prestar atenção nas temáticas que nós vamos apresentar para vocês e que estão presentes nestas questões sugeridas. Vamos lá, portanto. Vamos apresentar para vocês a questão número 1, que fala o seguinte: todos os seres vivos estabelecem relações uns com os outros. Estas interações são chamadas de relações ecológicas. A sociedade é um tipo de relação ecológica em que: letra A. Organismos de espécies diferentes estabelecem divisão de trabalho e trabalham juntos em prol do sucesso da comunidade. B. Organismos de uma mesma espécie estão unidos anatomicamente e trabalham de modo cooperativo. C. Organismos de espécies diferentes associam-se anatomicamente e estabelecem divisão de trabalho. Letra D. Organismos de uma mesma espécie organizam-se de modo que todos os organismos trabalham de maneira cooperativa. E letra E. Organismos de uma mesma espécie associam-se nos momentos de captura de presas. Então veja bem, nós temos aqui uma questão que fala sobre como a sociedade se organiza, não é? E como ela interage, dentro dessa organização. Nós lemos aí, apresentamos para vocês as 5 alternativas e nós temos que escolher qual das alternativas apresentadas, qual é a questão verdadeira, condizente com esse tipo de relação social. Na letra D diz o seguinte: organismos de uma mesma espécie organizam-se de modo que todos os organismos trabalhem de maneira cooperativa. Dentre as alternativas, a mais correta é a letra D, em relação a esta temática. Então, questão 1, alternativa correta é a letra D, D de dado. Vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o ponto que diferencia a sociedade de uma colônia. Então aqui a questão pede para fazer uma diferenciação entre o que é sociedade e o que é uma colônia. Vamos lá então. Letra A. Na colônia, alguns indivíduos são prejudicados na interação. Letra B. Na sociedade, todos os organismos estão anatomicamente unidos. Letra C. Na colônia, todos os organismos envolvidos apresentam mesma forma anatômica. Letra D. Na sociedade, existe divisão de trabalho, na colônia, não. Letra E. Na colônia, os organismos estão unidos anatomicamente. Então, veja bem, nós temos aí uma questão que trata sobre a diferenciação entre o que é sociedade, o que ela faz, e uma colônia, o que ela faz de forma anatômica. Anatomia é um termo da biologia, que faz referência a uma relação social dentro de uma colônia. E a sociedade é um grupo de pessoas de forma heterogênea, mas que estão unidas. No caso aqui, a alternativa mais correta, ou a alternativa correta, melhor dizendo, é a alternativa E. Na colônia, os organismos estão unidos anatomicamente, ou seja, eles têm uma união
é mais próxima, idêntica, igual, né? Colônia aqui não tá referida tão somente ao conceito de colônia no sentido de colonização, né? Da invasão ou da presença de povos de outras nacionalidades presentes em lugares, em regiões diferentes, né? Tem a ver um pouco com isso, mas tem a ver com uma questão mais biológica, né? Mais voltada para a mesma identificação da questão do organismo, né? Na questão das características de organização biológica, ok? Então aqui a questão correta é a letra E, certo? E a questão 3 vai falar para nós sobre a questão da forma de interação. Então, a interação social na qual diferentes pessoas, grupos ou comunidades trabalham juntos para um mesmo fim. Né? Esse é um conceito de interação social. São exemplos: reunião de vizinhos para limpar a rua, ou de pessoas para fazer uma festa, mutirões de moradores para construir conjuntos habitacionais. Certo? Como é que é caracterizado isso? Aí nós temos 4 alternativas. Letra A, assimilação. Letra B, acomodação. Letra C, cooperação. E letra D, competição. No caso aqui, a gente vai ficar com a alternativa C, cooperação. Né? É a cooperação, letra C, que diz, né, que mais condiz com a reunião de vizinhos para limpar a rua. É uma cooperação, todos cooperam. Pessoas para fazer uma festa, cada um contribui com aquilo que lhe é cabível. Mutirões de moradores para construir conjuntos, construir uma casa, um conjunto habitacional, né, também se encaixa na cooperação. Portanto, a questão 3, a alternativa correta é a letra C. E a questão 4, nós temos aí uma questão para você escrever, é subjetiva. Nós temos um texto, né, que vai dizer o seguinte, abre aspas, socialização significa o processo pela qual um indivíduo se torna um membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, comporta-se de acordo com seus folclores e mores. Há pouca dúvida de que a sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos, determina em grande parte o tipo de personalidade que predominará. Naturalmente, numa sociedade complexa como a nossa, com extrema heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a cultura produz uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade proporciona antes os limites dentro dos quais a personalidade se desenvolverá. Veja bem, dentro de uma sociedade, um grupo de interações mais próxima, mais incisiva, é permitido por dizer que o sujeito ele cria um padrão de comportamento, não é, e de relações que é próprio desta sociedade, não é? Ou seja, a sociedade ela tem os limites, elas têm as formas, ela tem a forma, né, de educação social, vamos dizer assim. E cada indivíduo ele vai criar, ele vai se comportar, não é? Ele vai viver como indivíduo conforme a padronização desta sociedade, ok? É isso que diz basicamente esse texto, né? Esse fragmento desse texto que nós acabamos de ler. Então, com base no texto e nos conhecimentos apresentados acima, apresente as características principais da sociedade brasileira. Aqui eu vou pedir para vocês analisar, estou pedindo para vocês analisar a característica da sociedade que nós pertencemos, que é a brasileira, né? Como é que é a característica da nossa sociedade? Identifique, né? Aqui você pode fazer uma pequena pesquisa, né? Pode buscar em artigos, pode buscar até mesmo em fontes da internet que vai nos dizer quais são as características da nossa sociedade. E aí você vai escrever quais são as principais características, né, presentes na nossa sociedade. Ok?
E a questão 5, ela vai dizer o seguinte: na videoaula sobre comunidade e sociedade, que foi a videoaula que eu apresentei para vocês sobre essa temática, quem ainda não assistiu, eu coloquei o link, né, do meu canal que está lá no Classroom. Basta acessar que a aula está lá, esta videoaula que a questão 5 está se referindo, ela está, né, contida lá, tá bom? Quem não se lembra, volta lá que está o conteúdo, né, desta videoaula que estou me referindo aqui nesta questão 5. Certo? Então, na videoaula sobre comunidade e sociedade foi identificado as diferenciações entre comunidade e sociedade, ok? E vimos que a comunidade é um grupo ou grupos que está dentro da sociedade, certo? Então lá eu especifico com detalhes sobre o que é comunidade e sociedade. Então, a partir disso, escreva identificando as características que possui a sociedade e as características que possui a comunidade. Só para início de conversa e para orientar vocês, a sociedade ela é macro e a comunidade ela é micro, né? Só que a comunidade ela incide, ela dá uma característica do que é a sociedade, porque a sociedade ela é formada pela comunidade. A sociedade ela é formada por comunidade. Comunidades são grupos diferenciados, heterogêneos, que estão dentro da sociedade. Então, essas comunidades elas formam, não é, a identidade da sociedade. Então, a sociedade ela é constituída a partir daquilo que é produzido socialmente de acordo com a produção feita pelas comunidades, né? Porque é um processo de dentro para fora, né? A sociedade ela se apresenta a partir daquilo que é feito, não é? A partir dos feitos que estão dentro, né, que são formados, que são constituídos dentro da comunidade, que são os grupos, né, os grupos de organização dentro da sociedade, né, são os grupos organizados. Okay? Então é basicamente isso, né, que vocês devem estar escrevendo nesta questão número 5. Ok? Então encerro por aqui. Apresento apenas 5 questões. Aqueles que ainda não assistiram à aula sobre a questão de processos sociais, vá lá na plataforma de estudo, pegue a videoaula, assista, para você poder responder com mais segurança essas 5 questões. Grande abraço a todos.